estarmos juntos para louvarmos o nome do nosso Senhor Deus e mais uma vez saudamos todos aqueles que nos visitam, esperando que se possam sentir em casa. Eu ia convidar a que juntos pudéssemos ficar de pé. E há um texto que se encontra no Salmo 100, salmo muito conhecido, e acredito eu que muitos saibam também de cor. Mas o versículo 2 do Salmo 100 diz-nos: cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então nós estamos aqui e vamos cultuar o nosso Senhor Deus. Mas vamos cultuá-lo não de forma sisuda, não de forma triste, mas vamos cultuá-lo como Ele merece. Cultuai ao Senhor com alegria. Vamos expressar o nosso louvor, a nossa gratidão através do cântico, através dos nossos lábios. E realmente o louvor da nossa igreja, o louvor de cada um de nós, possa chegar como aroma suave ao nosso Deus. E nós vamos cantar exatamente isto. É bom estar em tua presença, em teu povo, cantar louvores que só Deus merece. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo que se entregou e morreu por mim, morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, à vida eterna, uma vida plena em felicidade com o nosso bom Pai. E eu ia convidar que juntos pudéssemos abrir as nossas Bíblias, agora sim, todos aqueles que puderem, no Salmo 142. Salmo capítulo 142. E o Salmo 142, a minha secção diz-nos que é uma oração no meio do perigo, outras no meio da aflição. Então diz-nos assim o Salmo 142, na tradução que eu tenho em mão. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, diante dEle exponho a minha aflição. Quando o meu espírito esmorece dentro de mim, tu sabes a vereda que devo seguir. No caminho em que ando prepararam uma armadilha contra mim. Olha para a minha mão direita e vê, não há quem me conheça, faltou-me refúgio, ninguém se interessa por mim. Senhor, clamei a ti e disse, tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos viventes. Atenda ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira-me da prisão e eu louvarei o teu nome. Os justos me rodearão quando me recompensares. É interessante que no meio da aflição, no meio do perigo, no meio da perseguição, o salmista vai olhar não para a terra, mas vai olhar para o alto. E vai nos dizer o versículo 5, Senhor, eu clamei a ti e disse, tu és o meu refúgio. Então, no meio da aflição,
O salmista, em vez de baixar a cabeça, ele clamou ao Senhor. No meio da aflição e do descontentamento e do desânimo, ele não se ficou a lamuriar nem a lamentar, mas ele olhou para o alto e confiou que o Senhor Deus o podia resgatar. Confiou que o Senhor Deus o podia levantar novamente. Confiou que o Senhor Deus era o seu refúgio. Então eu não sei o que cada um de nós estará a passar, qual a situação que cada um de nós tem presentemente. Mas eu sei que conforme nós vamos cantar, se nós nos escondermos debaixo da presença do nosso bom Deus, mesmo que o mar se levante, mesmo que a tempestade venha, o Senhor Deus está presente para nos socorrer. Louvado seja o seu nome. Quero estar. Senhor Deus, é tão bom nós podermos descansar na Tua presença, Pai. É tão bom nós sabermos que Tu és um Deus fiel, um Deus que se faz presente, um Deus de amor, que em todas as situações estás presente a cuidar de nós. Em todas as situações estendes a Tua mão para nos socorrer, para nos levantar, para nos restaurar, para cuidar de nós, Pai. E por isso louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. E nós Te louvamos porque realmente o Teu amor é tão grande. E nós éramos tão falhos e tão pecadores e Tu mesmo assim enviaste o Teu Filho, Senhor Deus. Obrigado por esta dádiva tão grande, por esta bênção que nós não merecíamos de todo, mas mesmo assim Tu nos amaste e Tu nos queres para Ti, Senhor Deus. Obrigado
por todas as coisas que tu fazes em nós. Obrigado por tudo quanto tu nos restauras, tudo quanto tu limpas e removes do nosso coração. Desta manhã, Senhor Deus, nós pedimos que cuides de nós, que estejas com cada um de nós, que realmente o louvor que sai dos nossos lábios chegue até ti e que realmente, se uma ou outra área da nossa vida não está em conformidade com a tua palavra, que tu possas trabalhar no nosso coração, possas trabalhar no nosso íntimo, para que nós possamos entender verdadeiramente qual é a tua vontade, Senhor. Fica connosco, em nome de Jesus nós oramos. Amém. É interessante que muitas vezes nós clamamos o Senhor Deus, muitas vezes nós buscamos o alto, mas facilmente nós nos desviamos da palavra de Deus. Facilmente nós começamos a arranjar soluções humanas, soluções caseiras, soluções que não estão em conformidade com a palavra de Deus. E lá o profeta Oseias diz-nos que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E é horrível ouvir o profeta dizer aquilo que Deus está a dizer. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E muitas vezes nós temos a Bíblia ao nosso lado, temos pessoas íntegras e idóneas para nos aconselharmos. E mesmo assim nós nos desviamos da palavra de Deus. Então nós vamos estar a cantar um cântico que diz de glória e glória te vejo. E este cântico diz que quanto eu mais te conheço, eu quero saber mais de ti. E isto é uma verdade profunda, porque muitas vezes nós, hoje é domingo, estamos aqui e amanhã se calhar não conseguimos retirar 5, 10, meia hora, 1 hora, o tempo que for, para meditar um bocadinho na palavra de Deus. E o que este cântico diz, eu quero ser mais como tu. E que antes de nós cantarmos, que nós possamos realmente refletir, quero eu ser mais parecido com o meu Deus? Quero eu ser mais parecido com o Deus a quem sirvo, com o Deus a quem sirvo, com o Deus a quem me salvou? Então vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus. E durante este tempo também vamos consagrar ao nosso Deus os dízimos e as ofertas, aqueles que nos visitam. Não se sintam de maneira alguma obrigados em participar. Esta é primeiramente uma responsabilidade dos membros da igreja em suportar a casa de Deus, esta igreja. Então eu ia convidar o irmão Lourenço e o irmão Rogério que nos pudessem auxiliar enquanto cantamos este cântico.
convidava o irmão Rogério que nos pudesse dirigir numa palavra de oração. Damos-te graças, Senhor Deus, porque o teu povo se pode reunir aqui em teu nome, Senhor. Nós te damos graças por cada vida aqui presente, neste lugar, nesta hora, Senhor, com o propósito de te louvar, de aprender mais de ti, engrandecer o teu nome e agradecer tudo, Senhor, que tu és na vida de cada um. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, e prepara também os nossos corações agora para ouvir a tua palavra, Senhor, que segue. Que tu unjas os lábios dos teus servos, Senhor Deus. Consagramos também estes dízimos e estas ofertas que em teu nome foram levantadas, Senhor Deus e Pai, que tu dês sabedoria à tua igreja para que elas possam ser utilizadas segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Oramos e o fazemos em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar-se e antes de ouvirmos a mensagem desta manhã, nós ainda vamos cantar mais um cântico. E este cântico diz-nos: quero estar ao pé da cruz. E muitas vezes o lamento vem e nós esquecermos que Jesus Cristo, plenamente Deus, não teve como ambição ser igual a Deus, mas humildemente entregou-se em obediência ao Pai e entregou-se a tal ponto de morrer por cada um de nós. E este cântico diz-nos: sim, na cruz, eu sempre me glorio. Então, quando nós pensarmos que está tudo mal, olhemos para Jesus, olhemos para a cruz, olhemos para aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Sim, na cruz sempre me glorio, salvo além do rio.
há pouco dava as boas-vindas a todos, sem exceção, e dizia que era bom ver algumas caras que já não via há algum tempo, mas há um aspecto que quem não vive aqui em Viseu, e que vocês não vivem aqui em Viseu, mas ficam desde já a saber. É muito bom viver aqui. É ou não é, Joselita? É bom viver aqui. Viseu é uma boa cidade. A Renata estava com um sorriso meio estranho, mas é só para confirmar. É verdade. Se nós falarmos de segurança, a nossa cidade é uma cidade segura. Um pouco calma, e para quem está a viver em Viseu há menos de um ano, prepare-se, porque daqui a um mês vamos ter uma agitação tremenda. Com a Feira de São Mateus não vai ser assim tão calma. Vai ser uma cidade mais agitada, mas é uma cidade calma, é uma cidade segura, tranquila. E se me puderem ajudar, o que mais temos de bom aqui em Viseu? Eu não ouvi. Natureza. Mais? Flores. Cultura. Peço desculpa. É que estava aqui um ruído. Rotundas. Acabaram-se os argumentos favoráveis, está bem? Chegámos às rotundas, acabámos os argumentos favoráveis. Mas há um aspecto que nós podemos também dizer. São as pessoas. Nós temos tudo de bom. Os jardins, a promoção, as rotundas, enfim. Temos até a oferta cultural, mas nós temos uma coisa muito boa, que são as pessoas. E são as pessoas que fazem uma cidade. Mas fazem uma cidade de quê? Uma cidade agradável, simpática, acolhedora. Mas há um aspecto que nós não estamos muito bem aqui em Viseu. E nós mencionámos a semana passada, que é da habitação. Continuamos com esta problemática. Continuam muito caras, as casas não existem. E nós podemos dizer, bem, há aqui um lamento generalizado. E eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Oseias, capítulo 4. E eu quero pegar nesta frase. Um lamento generalizado, não para a habitação, não para nós podermos queixar, mas para nós lermos Oseias capítulo 4 e encontrarmos um lamento. Um lamento que eu quero, irmãos, que ouçamos e que não vivamos. É o lamento da parte de Deus. É o lamento que Deus faz, que Deus profere em relação aos dias do profeta Oseias, dias em que Israel, o Reino do Norte, tinha fronteiras mais alargadas. O Reino do Norte tinha um rei que conseguiu enriquecer a nação. Um rei que conseguiu trazer um desenvolvimento financeiro. Mas olhemos para o versículo 1. Oseias, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Se nós olharmos com atenção para este versículo 1, encontramos um lamento generalizado porque faltava a verdade. Oseias, é interessante, eu peço atenção aos irmãos, é um homem do sul, do reino de Judá, que desempenha o seu ministério no norte, no reino de Israel. E crê-se que ele terá, durante 38 anos, desempenhado o seu ministério profético. Nesta altura, o rei de Israel era Jeroboão II, um rei com uma vida confortável. O reino, não só o rei, mas o reino tinha uma vida confortável. Financeiramente, era uma nação próspera. Dizia há pouco que as fronteiras estavam mais alargadas. Mas, versículo 1, o que é que faltava? O que é que diz o versículo 1? Falta o quê? Conhecimento. Era um povo que tinha todas as condições para não ouvir estas palavras. Uma contenda com os habitantes da terra, porque não há conhecimento, porque não há verdade, porque não há benignidade, não há conhecimento de Deus. Isto leva à mentira. Algo de errado havia nestes dias e o profeta Oseias é chamado por Deus a denunciar muitos erros, muitos pecados. Versículo 1, a falta da verdade. Deus, versículo 1, tem uma contenda ou um conflito. Não está contente com aquele povo, porque era um povo que não falava a verdade. Eram pessoas que não primavam pela verdade, não privilegiavam a verdade. Mas versículo 1, além da verdade, o que é que não havia também?
Como? Benignidade. Não havia misericórdia, não havia amor. Se nós continuarmos a ler todo este livro do profeta Oseias, e nós vamos ter a oportunidade para o fazer, vamos encontrar uma denúncia do profeta para a classe rica, que enriquecia, explorando os seus próprios irmãos. Não se limitando a enriquecer, abusavam, escravizavam os outros israelitas, eles gozavam até com a condição deplorável dos seus contemporâneos. Não havia amor, mas acima de tudo, não havia verdade. Aquela sociedade tinha se tornado uma sociedade materialista, egoísta e triunfante. O Ronaldo não está aqui, mas ele foi lá abaixo, ele já volta. Ele partilhou esta semana uma boa notícia. Conseguiu a renovação do seu contrato na empresa, mas não mais pela empresa de trabalho temporário, mas pela própria empresa. Damos graças a Deus por esta vitória. Alegramo-nos com Ele por ter conseguido. Mas reparem, o que nós conseguimos é humilhando os outros? É magoando os outros? É espezinhando os outros? Não. Mas o que estava a acontecer aqui no versículo 1, acontecia isto mesmo. Todos os meios eram importantes para alcançar os fins. E Deus não entrava naquela conversa. Deus era secundário para aquelas pessoas. Porquê? Versículo 1, não há verdade. A verdade podia ser alterada em função da circunstância, do momento, das condições. Porque se fosse necessário, o que era verdade passava a ser mentira. E a mentira passava a ser verdade. E isto, versículo 1, foi tão desagradável que Deus diz que tem uma contenda com o seu povo. Deus está em conflito com o seu povo. Para terminar o versículo 1, eu quero chamar a atenção dos irmãos que faltava naquelas pessoas conhecimento de Deus. Os irmãos sabem que à quarta-feira, às 21 horas, nós temos o culto de oração e estudo bíblico. Estamos atualmente a estudar... Qual é o livro? 1 de João. 2 estavam atentos, ou pelo menos estiveram no culto de quarta-feira. Nós temos a possibilidade de ler a Bíblia em nossas casas, ao domingo, às 10 horas, para a escola bíblica dominical, e à quarta-feira, às 21 horas, para o tempo de estudo bíblico. Irmãos, que se nós não conhecermos a palavra de Deus, nunca conheceremos Deus, o Deus da palavra. Nós precisamos de ouvir, precisamos de ler, precisamos de interiorizar a palavra de Deus. Caso contrário, estaremos neste lamento, estaremos nesta contenda, estaremos nesta luta, neste desagrado de Deus. Não há conhecimento. Este conflito, esta contenda de Deus com aquelas pessoas, era pela falta de vontade que elas tinham de conhecer Deus. E não conhecendo Deus, faltavam à verdade. Não conhecendo Deus, não tinham misericórdia, não tinham compaixão. E deixem-me dizer, irmãos, estar em conflito com Deus é horrível. Às vezes estamos em conflito com um vizinho, põe a música alta, ou faz outras confusões lá na rua ou no prédio. Mas estar em conflito com Deus é terrível. Se olharmos para esta altura em que o profeta Amós tem estas palavras, nós encontramos prosperidade financeira. Mas mentira. Mas encontramos insensibilidade. A sul, alguns reis tinham promovido uma pequena reforma espiritual, mas com o passar do tempo tudo voltava ao mesmo. A verdade, nos tempos de Oseias, valia menos do que nada. E o pior é que o desejo de conhecer a Deus tinha praticamente desaparecido. Nós somos convidados a conhecer Deus. A conhecer Deus. E nós só podemos conhecer Deus se nós lermos a sua palavra, se nós estivermos em comunhão com Ele. E se nós, lendo e conhecendo a sua vontade, a pusermos em prática. Nós não podemos conhecer Deus de costas voltadas para a Escritura. Não podemos conhecer Deus de costas voltadas para a nossa relação com Ele, para a nossa caminhada de oração, para que todos os dias possamos permitir que o Espírito Santo nos faça mais semelhantes com a sua vontade. Este lamento, dizia eu no início, não é para nós. Ou é? Estamos nós a afastar-nos da verdade?
Versículo 1. Estamos-nos a afastar da misericórdia, da sensibilidade, do amor ao próximo. Estamos-nos a afastar do conhecimento de Deus. Repito, do conhecimento de Deus. Ou temos investido em falar a verdade, em promover a verdade? Temos permanecido na verdade ou também trocamos a verdade pela mentira em certas circunstâncias, em certos momentos? Versículo 1. Sem conhecimento de Deus, não há verdade. Sem conhecimento de Deus, não há amor. Eu, há um tempo, lancei um desafio aos irmãos, que era de nós, todos os dias, lermos um versículo bíblico. Todos os dias, sem exceção. Temos o nosso culto devocional. Pode ser a sós, pode ser em família. Mas, irmãos, este desafio permanece. Vamos investir tempo a ler a palavra de Deus. Vamos investir tempo em conhecer a verdade. Vamos investir tempo em permanecer na verdade para nos afastarmos da mentira. Mas olhemos para o versículo 2 e vamos aqui encontrar algo muito mais triste. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência. Um ato contínuo, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. O conflito era marcado pelas mentiras, mas também pelo perjurar, que encontramos aqui no versículo 2, o que revelava uma inversão de prioridades. Todos nós sabemos o que é prioritário. Agora eu falo para os que estão de férias. A prioridade agora é descansar. Certo? O Josué e o Miguel descansaram tudo ontem, depois do exercício físico que tiveram, descansaram. Mas nós precisamos de tempo de descansar. Se nós não descansarmos, não conseguimos produzir, não conseguimos até ter um relacionamento saudável, não só no trabalho, não só nos estudos, mas também em casa. E nós precisamos de descansar, mas não pode ser esta a nossa prioridade. Não podemos descansar de Deus, caso contrário, estaremos a afastar a nossa vida da sua vontade. Mas nós olhamos para estas pessoas e nós encontramos que procurar Deus para ser um povo sacerdotal não era prioritário, não era o mais importante para aquelas pessoas. Mas, versículo 2, alterar as palavras, o perjurar, o mentir, e nós sabemos que esta é uma armadilha muito rápida. Se nós mentirmos, nós enganarmos uma vez, vai saber tão bem que iremos fazê-lo 2, 3, 4, 5, 6 vezes até ao final do ano. E ainda temos quase o mês de julho inteiro e os outros até dezembro. Cuidado para nós não estarmos aqui nesta contenda com Deus. Porquê? Porque nos dias de Amós, jurar falsamente era uma constante. Sabem, o livro de Deuteronômio tem uma regra muito importante. Não se pode aceitar uma acusação só por uma testemunha. Tinham de ser 2 ou 3. E mais, se estas testemunhas fossem falsas, os irmãos lembram-se do mandamento? Não dirás falsas. Se estas testemunhas fossem encontradas, achadas falsas, seriam elas a pagar o castigo da acusação infundada que faziam. Então, nós olhamos aqui para o versículo 2 e vemos como este falso juramento, este jurar falsamente era normal e mais, era aceitável, porque as falsas testemunhas não estavam a ser castigadas. A alterar a palavra dada estava a ser uma constante. Encontramos um reino próspero, mas um reino perverso. Moralmente, a perversão estava de tal modo instalada em Israel que o adultério era comum. Estamos a ler o versículo 2, o que é que diz? Só prevalecem o mentir, o perjurar e... Mais alto, por favor. Matar. Sabem, irmãos, o Senhor Jesus ensinou-nos algo muito importante sobre esta palavra. Matar não é só tirar a vida a alguém. Estamos a recordar o ensinamento de Jesus quando disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Certo? E depois o Senhor Jesus diz, mas aquele que disser raca, que chamar tolo, qual é a consequência que tem? Os irmãos recordam-se? Fogo do inferno. Será réu no sinédrio e fogo do inferno. Então, se o versículo 2 retrata os dias de Oseias, em que se matava, e ninguém parecia ficar importado com isso,
para nós hoje. Cuidado se estamos a matar alguém. Homicídios sobre homicídios. E olhando para o versículo 2, podemos perguntar, mas será que é mesmo o povo de Deus? Será que é mesmo o povo de Deus? Há umas quartas-feiras, creio que há 2 semanas, fiz um apelo ali para fora e tirar o anti. Eu sou anti esta pessoa, anti aquela pessoa, anti isto, anti aquilo, porque isto começa a gerar em nós um sentimento de aversão. E começa, assim, de uma forma pequena. E depois ganha grandes dimensões. E nós não suportamos esta e aquela pessoa, estas e aquelas pessoas. Então, o convite era, lance fora. Lance fora os sentimentos que não estão corretos. Os sentimentos que não vêm de Deus. Daí a pergunta, é mesmo o povo de Deus? Irmãos, olhando para o versículo 2, olhando para o versículo 1, a mentira. Versículo 2, a mentira à nossa volta pode existir e existe. A mentira à nossa volta está generalizada. Mas ela está em nós ou está perto de nós? Nós não podemos estar a ser coniventes com a mentira. Muito menos com o que vem a seguir, com a morte. Não podemos matar alguém dentro de nós. Há pouco estávamos a entoar, quero estar perto de ti, quero estar escondido em ti. Nós não podemos estar escondidos em Deus se ainda temos sentimentos contra esta ou aquela pessoa. Nós não podemos estar escondidos em Deus se nós não queremos falar com esta ou com aquela pessoa. Se nós, como o Senhor Jesus nos ensina, se nós estamos a matar alguém. Depois de matar, vem o furtar ou o roubar. Também há um mandamento, não roubarás. E o roubar, irmãos, não é só fazer um assalto ao banco. Aliás, digo já, se alguém nos está a ouvir hoje, não adianta assaltar o banco. Não dá nada. Não dá. Procurem outros. Sabem o que é que devem roubar? Roubar a tristeza dos outros para deitar fora. Mas estas pessoas estavam a roubar a vida. Estavam a roubar, sabem, os bens materiais. Estavam a roubar o que era das outras pessoas. E então também se chegou a um tempo de roubar a Deus. Em primeiro lugar, existiam 2, não era um, mas existiam 2 locais de peregrinação religiosa no Reino do Norte, em Israel, para que ninguém fosse ao Reino do Sul até Jerusalém, ao templo, e assim se desviassem do rei e tivessem simpatia pelo rei em Israel. Então, naqueles santuários, estava lá um altar ao Senhor, mas depois estava um altar a Baal. E isto era roubar. Roubar a devoção exclusiva a Deus. Roubar também nas ofertas que faziam, porque não eram para Deus. Roubar nos seus dízimos porque não era o dízimo. Se nós olharmos para o versículo 2, vemos Deus muito triste. Vemos Deus muito triste com um povo que matava, mentia, roubava e depois adulterar. Os irmãos sabem que o adultério não dá direito a qualquer sanção na nossa lei. Uma pessoa que adulterar não vai presa, não tem de pagar uma coima, não há qualquer problema legal. É um problema moral, espiritual. Voltamos então às palavras do Senhor Jesus. Quando ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e no seu pensamento se envolver com ela, já cometeu adultério. Então, Jesus diz-nos que, antes mesmo de concretizar, quando o desejo, quando o pensamento é desenvolvido, aí também já está o adultério. E olhamos para o versículo 2 e percebemos, Deus não se agrada. Deus não se agrada com isto. Maus pensamentos, sentimentos anti, também matam. Desejar a outra pessoa também é adultério. E tudo isto nós percebemos que em Israel, nesta altura, as prioridades estavam invertidas. Estavam a privilegiar a mentira em detrimento da verdade, estavam a privilegiar o adultério em detrimento à monogamia, à exclusividade. E como nós não queremos conflitos com Deus, nós devemos rever as nossas prioridades. Temos descansado o suficiente? É bom que seja. É bom que sejamos pessoas de descanso. Temos dedicado a nossa prioridade a Deus? E essa é a nossa prioridade. O meu amor, o meu conhecimento de Deus, este deve ser o meu alvo na vida.
Versículo 2. Não nos caracteriza. Nós não queremos dar privilégio à mentira, à falsidade, ao roubo, ao homicídio, ao adultério, à violência sequencial. Nós queremos estar a depender de Deus. Diz-nos o versículo 3: por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá, como os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar serão tirados. Nós encontramos aqui Deus triste com uma sociedade completamente corrompida. Uma sociedade completamente corrompida que o versículo 3 diz que tem implicações no seu dia-a-dia. Este lamento da terra. Se nós recuarmos até Gênesis 3, quando a serpente seduziu Eva e disse: come. E naquele momento aquela fruta pareceu boa, agradável e capaz de dar o entendimento, e ela comeu. Depois vieram as consequências. O homem fugiu de Deus, percebeu que estava nu, teve medo e fugiu. Medo e a fuga. Mas depois Deus pergunta: o que é que aconteceu? Porquê é que comeste do fruto que te proibi? Foi a mulher que tu me deste. Veio para a mulher uma consequência. Aliás, vieram duas. Dor no parto e o prazer para o marido. Depois, o homem. Lembram-se o que é que Deus disse ao homem? Comerás com dor. Com dor. O trabalho da terra ser-te-á doloroso. Será penoso. E a terra, ao invés de só dar coisas boas, também vai dar espinhos. Também vai dar arbustos. Também vai ser difícil trabalhar a terra. E agora olhamos para o versículo 3. A terra chora. Este equilíbrio global que existia já não existe mais. Nós hoje olhamos para as estações do ano e vemos-las alteradas. Para os jovens aqui presentes com mais de 60 anos, lembram-se que no tempo em que eram mais jovens ainda, o outono era bem sentido e o inverno também. Depois, não era o inverno de Santa Catarina, era mesmo o inverno de Viseu. Depois vinha a primavera e daí vinha o verão. E hoje temos alguma dificuldade em perceber em que estação do ano estamos. Há dias em que são de verão, mas depois há dias que parecem mais primavera, outono. E nós temos sentido estas alterações. Segundo o IPMA, nós temos períodos de seca mais longos, mais prolongados e que se repetem com mais periodicidade, comparando com aqueles da primeira metade do século XX. Nós temos pragas completamente descontroladas, pragas de animais. E se nós um dia tivermos a coragem de fazer um passeio pelo Rio Tejo de barco, vamos encontrar o Castelo de Almorol ali muito giro. E o guia vai dizer-nos que há 30, 40 anos existia tanto peixe ali, tanto peixe, e que hoje só existe por causa dos viveiros. Então eu quero convidar que possamos reler o versículo 3. Amós, capítulo 4, Oséias, capítulo 4, versículo 3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Até os peixes do mar. O lince ibérico esteve praticamente extinto. Há uns anos começou um programa de reintrodução dos linces e já se estão a reproduzir, já não está em vias de extinção. Mas nós olhamos para o versículo 13 e temos uma terra que chora. Uma terra que chora. E não é só lá na Austrália com a grande barreira de coral, mas nós temos olhar para o versículo 13 e perceber: a razão está aqui. O conflito que existe com Deus. O afastamento de Deus. Afastados da verdade, nós estamos a procurar todas estas consequências. O pecado gera consequências não só na vida do pecador, mas à sua volta. E se nós recuarmos até Gênesis 3, o homem teve medo, teve vergonha de Deus e escondeu-se. E agora o profeta diz ao povo de Israel: a terra está a sofrer por causa do pecado. O nosso pecado também afeta o meio que nos envolve. Quando nós mentimos, quando nós deixamos que a mentira fique abaixo e a verdade desapareça, sim, porque a verdade vem sempre ao de cima, certo? Mas quando nós permitimos que lá em baixo a base
seja a mentira, isto não traz consequências só para a nossa vida. Afeta quem está à nossa volta. É verdade, nestes dias de Jeroboão II, existiam muitos ricos. As forças armadas estavam bem preparadas. Os cofres do rei estavam recheados. Mas sabem, irmãos, a terra chorava. A terra lamentava-se. Tudo o que nela mora desfalece. Versículo 3. Aquele povo caminhava para a ruína, caminhava para a destruição. Curiosamente, nos dias da maior alegria, da maior prosperidade financeira. Sabem porquê? Espiritualmente estavam afastados. Então, o versículo 3 é um aviso para nós. Podemos ter um emprego, podemos estar bem de saúde, podemos ter a nossa casa, podemos estar bem em termos familiares, estamos bem como nunca estivemos nos últimos 10, 15 anos. Mas eu pergunto, espiritualmente, nós estamos próximos de Deus? Estamos próximos da verdade? Temos cultivado este desejo em conhecer Deus? Como cantávamos há pouco, queremos estar escondidos da mão de Deus, na mão de Deus, debaixo da sua forte mão? Entoávamos as últimas frases de um hino. E, por fim, vou descansar, salvo além do rio. Isto tranquiliza-nos? Isto motiva-nos a conhecer mais de Deus? Irmãos, a verdade tem de ser sempre verdade. Não pode ser verdade de vez em quando. E a nossa palavra tem de ser sempre verdadeira. O Senhor Jesus diz-nos que seja o teu sim, sim. E o teu não, não. Tudo o que vem daí é de maligno. Irmãos, a nossa preocupação deve ser a influenciar de uma forma positiva o meio em que nós estamos. Não com a mentira, não com mentiras, mas com o desejo de conhecer Deus. Versículo 4, terminando, nós lemos Oseias capítulo 4, versículo 4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Existia aqui uma passividade espiritual. Esta ordem que Deus dá ao profeta é para que não se sintam as dores da rejeição. Para que o profeta, ou qualquer outra pessoa, não, versículo 4, não contenda, não repreenda. Nós temos uma tendência natural que é apontar o dedo. E quando alguém nos diz, falhou, falhou, e nós dizemos, e os outros? E o irmão, e a irmã, e eles, também eles falham. Temos esta tendência de apontar o dedo. Mas agora, versículo 4, Deus diz, não faças isto. Não repreendas, porque aquela conivência era generalizada. O pecado estava tão enraizado naquelas pessoas que quase não se conseguia identificar um íntegro. Quase não se conseguia identificar uma pessoa reta, uma pessoa verdadeira. Isto faz-nos lembrar aquela intercessão de Abraão, quando Deus lhe disse que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. E ele perguntou, Senhor, por 50 justos, tu não pouparias? E depois foi reduzindo, nem por um. E nestes dias, o profeta não encontra alguém íntegro. E a palavra é, não corrijas, não repreendas. Faltava uma autoridade moral, uma autoridade capaz de corrigir, mas também percebemos que esta falta de uma autoridade fazia parte do plano de Deus para julgar aquele povo pela passividade espiritual que estava a acontecer de forma reiterada. Os responsáveis por aquela triste condição espiritual eram os líderes, o rei, o sacerdote e todos aqueles que tinham condições para liderar o povo a uma aproximação de Deus, mas não o faziam. Os falsos profetas. Caso Oseias tentasse corrigir, caso Oseias tentasse levar o povo da mentira para a verdade, ele seria desrespeitado ou negligenciado. Irmãos, olhamos para o versículo 4 e diz assim, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. No livro de Deuteronômio, no capítulo 17, o versículo 12, eu peço um de nós possa ler, por favor, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 12. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 12. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, e está ali para servir ao Senhor,
obrigado. O homem que se houver soberbamente, o homem que se portar soberbamente, o homem que não der palavra, não der ouvidos às palavras do sacerdote, o homem que arrogantemente rejeitar, diminuir, não acatar a palavra do sacerdote, deve ser eliminado do povo de Israel. Sabem, irmãos, a passividade espiritual significa que ninguém iria reconhecer o seu erro. Ninguém iria reconhecer o seu erro. Não iriam dizer, eu preciso de mudar. Realmente estas palavras são para mim. A passividade espiritual seria, não quero saber das palavras deste homem. Não quero saber da correção, porque eu não preciso desta correção. Apesar de estarem errados. Apesar de estarem em pecado. Então, versículo 4, irmãos, serve um aviso muito grande para nós. Saibamos acatar uma correção. Mas também saibamos corrigir. Corrigir não é dizer, estás mal, és um pecador e vais para o inferno desde já. É saber falar. E saber dizer, à luz da palavra de Deus, aquilo que fizeste, aquilo que disseste, não é correto. Não está bem. A vida que estás a viver neste momento não está de acordo com a palavra de Deus. Pecadores somos todos, está bem? Todos somos pecadores. Não é tu és um pecador ou tu vais para o inferno. Não. Nós temos a responsabilidade de saber falar. Versículo 4. Cuidado para que as nossas palavras não piorem a condição dos outros, mas também para que nós não entremos em contenda. Para que nós não nos portemos de uma maneira pior. Ouvir a verdade nem sempre é agradável. Alguns dizem que sim, nem sempre é agradável. Irmãos, ouvir a verdade é sempre o melhor. Ouvir a verdade é sempre o melhor. E falar a verdade é aquilo que Deus deseja para nós. Se olharmos para o versículo 1, Deus estava triste com Israel. Deus estava triste com a condição espiritual daquelas pessoas porque não correspondia à qualidade de vida financeira, prosperidade material que viviam, porque mentir, roubar, enganar e toda uma série de comportamentos imorais eram tidos como normais. Ninguém se preocupava em avaliar a sua própria conduta e também desta maneira influenciar outros para um comportamento correto, mas pior, ninguém queria conhecer Deus. Estavam afastados do conhecimento da verdade. Quando o pecado existe, quando o pecado se movimenta à volta do povo de Deus, o povo de Deus tem de se destacar. Nós lemos isto quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso. A igreja devia ter um estilo de vida completamente distinto, diferente. E aqui não estava a acontecer. E agora, é tão bom viver em Viseu. É muito bom viver em Viseu. As rotundas recordam-nos que estamos mesmo em Viseu. Mas, irmãos, o melhor de Viseu somos nós. O melhor de Viseu somos nós. Com a nossa verdade, as nossas palavras verdadeiras. Quando nós conhecemos e investimos tempo em conhecer Deus. Quando nós revelamos uma sensibilidade para as necessidades dos outros. Quando nós revelamos amor e cuidado à nossa volta. Quando nós procuramos levar uma palavra que estimula, uma palavra que estimula ao crescimento, à melhoria, algo que promova a melhoria da vida. Não para baixar, não para humilhar, não para denegrir, mas uma palavra que levante. Queremos fazer algo que mude o erro que nós conseguimos identificar ou não nos importamos com isso? Se queremos ter uma palavra, então eu deixo a palavra que está no versículo 1. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Para que em Viseu haja tudo isto. Haja verdade, haja benignidade e haja conhecimento de Deus. Quero convidar a que possamos curvar as nossas cabeças. E, irmãos, olhando para o versículo 1, nós vamos orar. Pedir a Deus que não haja contenda entre nós e Ele. Pedir que em nós não haja mentira, não haja engano, mas que possa haver mais de Deus. Vamos orar? Senhor, é bom lermos a Tua Palavra, é bom estarmos juntos, é bom podermos crescer em comunhão
estar a louvar-te, estar a buscar mais de ti. E queremos e pedimos-te, querido Espírito, que tu possas conduzir as nossas vidas para que sejamos um fator de influência positivo. Que nós saibamos viver na verdade. Que nós saibamos partilhar, demonstrar essa verdade aos outros, aos nossos colegas, aos nossos familiares, às pessoas que se relacionam de uma forma mais perto de nós. Nós sejamos bons intercessores. Que em nós não haja nem mentira, nem o engano, nem os maus pensamentos, mas que nós possamos ser todos os dias capacitados pelo Teu Espírito Santo. E permite que entre nós haja alegria, nunca haja contenda, nunca haja conflito. Pedimos-te tudo em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos escutar o preslúdio. Vamos ficar em oração individual, silenciosa, com o nosso Deus, refletindo naquilo que acabamos de ler na palavra do nosso Deus.